Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Aqui eu tô. Tá, eu vou aumentar um pouquinho. É que se eu aumento muito, daí fica dando eco, porque eu já não sei falar baixo, daí o som muito alto. Vocês vejam aí, se tiver ruim, façam um sinal, manda uma mensagem no chat ali para mim. Já estamos entrando, sejam todos bem-vindos. Vão entrando, sejam bem-vindos. Eu vou só fechar o meu microfone agora para que a Janete, a hora que ela quiser, ela faz a introdução aí do nosso encaminhamento todo e depois eu inicio. Mas eu estou aqui, só vou fechar o microfone para não dar, tá bom? Então, bom dia. Hoje é uma sexta-feira muito animada, então a gente está muito feliz de poder receber a professora e ter conseguido, né, esse curso. Eu gostaria de dizer assim, ano passado a gente conseguiu pela MAV, a gente não conhecia a professora Vanessa, a gente foi assim no fluxo, né? Mas como a gente teve uma avaliação muito boa e um retorno muito legal, esse ano, quando a MAV passou para a gente que não ia renovar o contrato, que ia ser com outro professor, então a gente foi conversar pessoalmente, assim, direto com a professora, para continuar esse trabalho que já começou, né, ano passado, e para trazer mais pessoas, para que mais professores pudessem receber também, porque ano passado foi algumas, né? Algumas pessoas só. A gente recebeu a gente está percebendo, assim, nesse retorno da pandemia, a dificuldade dos professores de estar em sala de aula, de trabalhar, e como a gente até conversou, né, professora, nós, professores, pedagogos, a gente não é formado, a gente não tem na formação da pedagogia esse preparo para trabalhar com essas crianças com transtornos, né? Então a gente acaba sentindo muito isso em sala de aula. E antes, uma época, a gente via lá no primeiro ano, hoje a gente já está dentro do berçário com crianças com essas dificuldades, né? Então a gente proporcionou isso para que vocês, né, eu digo vocês agora, porque eu não estou na sala nesse momento, né? O que eu puder aproveitar também vou, mas quem está em contato direto com essas crianças, para que possam ter um suporte e uma orientação de como trabalhar com essas crianças em sala, né? Que isso vai contribuir muito para a criança, para o professor, para a secretaria, para a educação como um todo, né? E outra situação também, a gente conseguiu trazer a PAI, né, as professoras da PAI, a PAI sempre nossa parceira, a gente está sempre fazendo o que pode junto, né, pedindo ajuda, um ajudando o outro, então as professoras da PAI também vão participar do curso, e a gente ficou bastante feliz. Então, eu desejo um ótimo curso para todas, como disse a Janete, vamos aproveitar bastante, vamos aproveitar esse momento, depois a gente vai ter vários momentos, a gente vai ter alguns dias presenciais também, né, que vai contribuir, e para a gente poder melhorar, ajudar isso na prática da gente em sala de aula, para poder refletir isso na criança, para que essa criança tenha uma qualidade de vida dentro da escola, que ela não venha só para a escola para passar o período, porque ela é obrigatória ter frequência, para os pais não ser registrados no apoio, não ser chamado pelo conselho tutelar, ou para responder judicialmente, que ela tenha uma qualidade de vida dentro da escola, né? Isso é muito importante. E que o professor também tenha esse suporte para ele também saber porque a qualidade de vida do aluno e do professor também, né? Dentro da sala de aula. Então, eu desejo um ótimo curso para todas, aproveitem bastante e um bom dia. Obrigada, Luana. Bom dia para vocês também. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
Então, gente, vamos começar, né? Eu acho que podem me sugar, independente de ser sexta-feira ou não. Eu acho que todo curso, todo encontro, toda situação de conversa, de leitura, é sempre uma troca. Todos aprendem. Eu vou aprender muito com vocês, tenho certeza disso, e vocês comigo. Antes da gente dar início, a gente acho que precisa fazer alguns combinados bem práticos, né? Eu só queria falar mais uma coisinha, prof. Claro. Quero pedir para as professoras abrirem as câmeras, né? Que eu acho que quando a gente está vendo, visualizando, assim, fica muito mais próximo, fica melhor. Então, assim, que abram as suas câmeras. Não precisa o áudio, né? Que o áudio vai dar interferência, mas porque esse contato visual ele é importante também, né? Isso, tá ótimo. Obrigada. Uhum. Tem gente entrando ainda, então vão entrando, gente, sejam bem-vindos. Se vocês estiverem de pijama, não faz mal, a gente promete que não vê nada, tá? Mas vamos abrir as câmeras para a gente ver esses rostinhos lindos aí de sexta-feira. Gente, bem-vindos e bem-vindas, tá bom? No final do nosso encontro, dos nossos encontros online, eu vou pedir uma gentileza para vocês, tá? Que a gente consiga fazer uma foto para registrar esse momento, até porque eu também tenho que registrar aqui depois, para a gente, quando for fazer o workshop presencial, eu também ter esses rostinhos aí, né? Mas eu tenho uma memória fotográfica boa, então acho que isso me ajuda bastante, às vezes mais do que pelo nome em si, tá? Então, assim, gente, agradeço muito a Secretaria Municipal de Rio do Campo pelo contato, a Janete, a Luana, né? As conversas que a gente teve. Agradeço cada uma e cada um de vocês que está aqui hoje. Muito obrigada. Eu sei que o curso presencial ele é muito mais harmonioso, ele é muito mais rico em presença, né? Presença física, até para a gente se esquentar um pouquinho nesse frio. Mas o online nos permite ter o mesmo conhecimento, na mesma velocidade de informação, no mesmo tempo, só que não estamos todos no mesmo ambiente presencial. Mas o objetivo é o mesmo, não muda. O conteúdo que eu vou falar para vocês, o que eu vou passar para vocês, aconteceria da mesma forma no presencial. Então, assim, não tem nada que a gente esteja perdendo, muito pelo contrário, eu acho que o online, nesse caso, veio para nos ajudar, né? Ainda mais depois da pandemia, que a gente viveu um universo muito online, né? Muito próximo e muito distante ao mesmo tempo. Então, o que eu queria falar para vocês, para a gente começar, né? Eu acredito que tenha sido passado para vocês toda a parte de tema, então a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre inclusão, que é um assunto que a gente tem muita coisa para falar. Eu acho que 2 horas é quase nada perto do que a gente tem para falar sobre inclusão. Mas eu quero fazer alguns combinados. Um seria esse de deixar a câmera aberta, a não ser que vocês tenham que buscar um material. Se vocês estão em escola, de repente alguém bate na porta para atender, claro, fecha a câmera, vai lá atender. A prioridade é sempre o aluno na escola, tá? Então, eu não vejo problema, eu não me sinto desconfortável nem um pouco com isso. Vida que segue. Aí, depois, se precisar de alguma coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp. Eu ia combinar com a Luana e com a Janete, se elas quiserem. Também pode ser feito um grupo no WhatsApp do curso para tirar dúvidas específicas, não tem problema nenhum. Ou se elas preferirem que seja encaminhado para elas e elas me encaminham, eu também não vejo problema. Vocês depois conversam aí e decidem. Para mim é bem tranquilo isso, tá bom, gente? Alguns momentos do curso, a gente vai ter uma ou outra tarefinha, mas é super, assim, tranquilo, é mais para a gente refletir, não é nada que tem que montar, tem que escrever, não é nada disso, tá? Bem tranquilo. Uma escrita rápida, nada assim que vai tomar muito tempo de vocês, porque a gente sabe que vocês já têm bastante coisa para fazer, né? E antes da gente começar também, queria pedir outra coisinha para vocês, tá? Vocês não precisam esperar o final de cada encontro para tirar dúvida, para mandar uma sugestão, eu quero citar um exemplo que aconteceu. Não, me interrompam, tá? Se vocês perceberem ali, vocês podem levantar a mãozinha, pode mandar no chat, eu vou deixar o chat aberto aqui. A Janete também pode me ajudar a cuidar do chat, se alguém precisar escrever alguma coisa ali, Vanessa, preciso falar isso, sem problema nenhum. Ou podem abrir o microfone simplesmente e falar. Que daí eu interrompo aqui e a gente vai fazendo essa troca, não tem problema. Então, não precisa esperar acabar 10 horas para você tirar dúvida. Não, nada disso. O curso é justamente para vocês participarem, para vocês se envolverem o tempo todo. O tempo todo é para vocês, não é para mim, não, é para vocês, né? Eu vou aprender com vocês.
A Neiva falou que a câmera dela não abre, mas que ela está ouvindo super bem. Então, ok, Neiva, qualquer coisa aí que você precise falar, fala aí. Tá bom? Depois você manda uma foto para a gente ver e conhecer você. Seja bem-vinda de qualquer forma. Gente, ótimo, me ajuda bastante, gente. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou começar rapidinho fazendo uma breve apresentação aqui do meu histórico e aonde que eu vou parar nesse histórico também que eu chego na inclusão, tá? Para vocês entenderem como é que fui parar nisso tudo. Então, eu moro aqui em São Bento do Sul, Santa Catarina, então não é muito longe de vocês, tá? Já estive presencialmente nas regiões próximas aí, inclusive nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos aí na região do Alto Vale do Itajaí, alguns trabalhos presenciais e alguns trabalhos online, tanto com grupo de professores quanto com pais, tá? E estamos realizando alguns estudos de caso com crianças mais específicas que precisam de um olhar diferenciado e ainda por algum motivo, seja ele financeiro, por falta de informação e esclarecimento dos pais, não estão sendo encaminhados, mas que estão lá na nossa sala de aula e precisam de uma atenção diferenciada. Então, a gente tem feito alguns estudos de caso também, principalmente na região de Vidal Ramos, ali em Buí, a gente está fazendo alguns estudos bem em parceria com a Secretaria. Então, eu comecei a minha vida profissional dentro da pedagogia, então eu sou pedagoga, eu comecei lá na pré-escola como auxiliar, trocando fralda, dando comidinha, fazendo a recepção de alunos, né, das crianças. Foi um movimento muito importante, porque eu sempre falo que tudo começa lá, né, gente? Quando a gente pega o aluno no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, ou mesmo quem teve experiência de estar no ensino médio, mas a gente sabe que tudo começou lá na educação infantil. Então, quanto é rico esse movimento da criança conosco, né? Depois disso, eu fiz letras, português e inglês, me especializei numa área específica, eu sempre fui mais para a área de linguística, né? Não era muito fã da área de exatas, então acabei indo para a área de letras, dei aula no ensino fundamental, dei aula no ensino médio. E na ocasião nós tivemos eu não sei se na região de vocês aconteceu, mas aqui a gente teve uma necessidade muito grande de professor de filosofia na época em que eu dava aula para o ensino médio. E aí eu combinei com a minha diretora, eu falei, não, eu vou estudar filosofia, não tem problema, desde que você ajuste os meus horários, eu vou. E eu fui fazer filosofia. Fiz filosofia, então eu sou graduada em filosofia também. A filosofia, eu atuei com ela um prazo, assim, ó, de 5, 6 meses só, em sala de aula. Aí eu já fui assumindo a assessoria pedagógica, coordenação, gestão, diretoria, fui para a Secretaria de Educação, então fui secretária municipal de educação também do município, mas alguma coisa estava me incomodando em relação a dificuldades de aprendizagem. E aí eu percebi que tanto a pedagogia, quanto a filosofia, quanto letras, elas não me davam esse embasamento que eu ainda precisava compreender. Porque a nossa base da pedagogia é o quê? Eu vou fazer meu planejamento, vou buscar meus materiais e vou chegar em sala de aula aplicar e essas crianças vão aprender. E elas não aprendem, né? Todas da mesma forma, todas no mesmo ritmo, todas no mesmo tempo. Isso começou a ser um incômodo para mim, entende? Aquilo começou a não me... Eu falei, mas alguma coisa está errada com essas crianças e vai muito além da pedagogia, vai muito além de um planejamento de sala de aula e eu vou buscar essa informação. Eu sempre tive um perfil muito metida, diz a minha mãe. Eu sempre fui muito metida, sabe? Queria saber o que não precisava saber, essas coisas assim. E aí eu falei, mas eu vou. E aí eu fui para psicopedagogia institucional e clínica. Eu não exercia institucional na ocasião. Quando eu terminei a psicopedagogia clínica, eu já estava em Curitiba, porque aqui na minha região em São Bento não tinha na época esses cursos. Hoje, inclusive, nós não temos a graduação de psicopedagogia clínica, nós temos a especialização. A graduação, ela está de maneira online ou no Paraná. Aqui em Santa Catarina, a gente não tem a graduação presencial, o que eu acho de uma riqueza extrema. Mas, enfim, eu ainda tive a sorte de fazer presencial. E aí eu fui chamada para dar aula na universidade, só que para dar aula na universidade, só as graduações e especializações não me bastavam, então eu fui fazer mestrado.
porque eu acabei gostando desse vínculo com as professoras, com o curso de pedagogia, com o curso de filosofia, com o curso de sociologia, e eu me encantei muito com a universidade, com o universo da universidade, e fui fazer mestrado. Depois disso, terminando o mestrado, uma colega minha disse, Vanessa, você viu que tem um curso de neuropsicopedagogia clínica? Eu falei, neuropsicopedagogia? Eu falei, de onde você tirou isso? Não, tem sim, isso aqui também não é na cidade. Eu falei, não faz mal, a gente vai. E aí nós fomos, era sábado e domingo, foram 3 anos, então foi bem puxado, tinha que fazer estágio, e não era estágio assim, eu vou lá numa escola, não, era clínico, e aí veio a minha dificuldade, a gente não tinha clínica na região. Inclusive, cheguei a procurar em Itajaí, ou eu tinha que ir para cidades maiores, ou eu tinha que abrir a minha clínica, enfim, né? Só que eu não poderia abrir sem estagiar. E aí eu fui para Florianópolis. E lá eu estagiei com a Patrícia, com a professora Patrícia Andrade. Se vocês pesquisarem ela no Instagram, vocês vão ver que ela tem uma demanda muito bacana lá. Ela é psicopedagoga, neuropsicopedagoga clínica, professora, e foi lá que eu fiquei em torno de uns 2 meses, porque a viagem era muito cara, ir e vir, acabei ficando lá um tempinho, né? A minha filha já era grande na ocasião, então eu acabei administrando aqui com meu marido e fui. E o estágio, realmente, assim, foi encantador, e eu falei, eu vou abrir o meu, né? Por que eu vou ficar trabalhando para os outros? Eu vou abrir uma clínica e entender como é que funciona esse cérebro dessa criançada. E hoje já faço 10 anos de clínica. Nós temos uma clínica aqui em São Bento do Sul, no centro da cidade, e eu também tenho uma clínica em Joinville, onde eu atuo lá. Joinville dá 1h30 daqui, né, ali descendo a serra, e onde a gente também tem uma equipe atuante lá, que é a minha equipe, que é de São Bento, e tem 2 pessoas agora em treinamento, que é de Joinville, atendendo lá. Então, nós temos hoje neuropsicopedagogia clínica, terapia ocupacional, fonoaudiologia, atendente terapêutica e psicologia, tá? Dentro da clínica. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Nessa equipe multidisciplinar, a gente precisou ter, então, algo que se vocês quiserem fazer, eu acho bem bacana, um curso de atendente terapêutica, tá? Porque para os alunos de inclusão, tem médicos, especialistas, neuros e psiquiatras que solicitam atendentes terapêuticas em escola. E isso vai começar a mudar um pouquinho em relação ao professor. Vamos contratar um segundo professor. Esse segundo professor está sendo estudado hoje, né, pela lei, pelo Ministério Público, pelo MEC, porque hoje o nosso segundo professor ele pode estar em percurso de finalização de ensino médio, como estar na pedagogia, mas isso daqui a uns 5 anos não vai acontecer, gente, tá? Para alguns casos de autismo regressivo, de autismos clássicos níveis 3, enfim, vai ser solicitado não um segundo professor, mas um atendente terapêutico. Então, se informem sobre, se vocês tiverem interesse, me perguntem, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. É muito importante a gente, da área da pedagogia, ter uma visão de atendente terapêutico. O que faz um atendente terapêutico? Então, olha, a pedagogia, eu sendo pedagogo e sendo um atendente terapêutico, é um diferencial bem grande que vocês vão ter, e eu acho que vai suprir muito as necessidades de algumas crianças, tá? E é um curso super rápido, de 3, 4 meses, mas ele é bem importante, tá bom? E aí foi a minha trajetória onde eu comecei, né? E foram anos aí, eu fui por 19, quase 20 anos, eu estive em sala de aula. Então, hoje, quando eu oriento as escolas, assim, olha, a gente precisa fazer uma adaptação curricular, a gente precisa fazer uma releitura de avaliação, a gente precisa adaptar uma avaliação, por exemplo, escrita para visual, enfim. Eu não estou falando só baseada no comportamento, num olhar clínico. Eu estive em sala de aula, eu sei que não é fácil para o professor. Eu sei que muitas vezes o professor chega e diz assim, Vanessa, eu não sei fazer uma adaptação. E eu prefiro que me diga isso do que diga que sabe fazer e não faz. Me manda a prova, eu vou fazer para você a primeira, vou te mandar um modelinho, depois a gente vai sentar, vai fazer juntos, e é assim que a gente vai fazendo. Porque assim, gente, para a gente começar a falar de inclusão, a gente precisa primeiro compreender, vejam,
compreender. Não estou dizendo que vocês têm que aceitar o meu ponto de vista. E se vocês discordarem, não tem problema, a gente está aqui justamente para discutir o ponto de vista e aprender juntos no curso, tá? Mas eu vou começar o curso dizendo que a inclusão é uma frase meio clichê, mas eu já vou explicar por quê, tá? A inclusão é para todos nós. Nós quem? Alunos, famílias, professores, equipe pedagógica, as tias da limpeza, o pessoal que limpa o jardim da escola, o pessoal que recebe lá na porta as crianças que diz o bom dia, tem que saber o que é uma inclusão. As auxiliares, as atendentes, o segundo professor, a pessoa que vai 4 vezes por ano roçar a grama, cortar a grama da escola, todo mundo tem que ter uma noção de inclusão. E ser incluído no processo. Muitas vezes, e é aí que está morando um pouquinho as nossas diversidades quando se fala em inclusão, gente. Quando a gente fala assim, nós precisamos incluir os alunos. Às vezes, o professor não está incluso no processo do aluno, porque o professor não sabe o que aquela criança tem. Ele não sabe qual é a necessidade que a criança tem. Como é que eu vou estar incluso num processo? Primeiro, porque o processo não é meu, porque eu não sei o que ele tem. Então, antes da gente falar, muito antes da gente falar de incluir a criança no processo, que é o nosso foco principal, não vamos fugir disso não, tá? Ela é o nosso foco principal. Nós, enquanto professores, precisamos estar incluídos no processo. E como é que a gente faz isso? E aí, a minha primeira pergunta para vocês pensarem, se alguém quiser já participar e responder, fica bem à vontade, tá? Você está incluso no processo da sua escola? Você sabe como funciona a sua escola? Você sabe qual é a demanda que você tem em sala de aula? Você conhece os teus alunos? Você fez uma triagem? Você fez uma sondagem lá no início do ano, em fevereiro? E você já está planejando a tua sondagem para o segundo semestre? Então, você está incluso no processo. Agora, se você não fez isso, se você não conhece o teu aluno, se você não sabe quem está ali na sua frente em sala de aula, você também não está incluso. Porque você não sabe qual a necessidade dele. E, infelizmente, ou felizmente, no meu caso, felizmente, né? Olhando o lado clínico aqui, nós não podemos ficar mais no achismo, gente. Não podemos, tá? A gente precisa hoje compreender o processo inclusivo escolar. O processo inclusivo familiar. O processo inclusivo social. E se eu não compreender que inclusão é essa, se eu estou ou não sendo inclusa nesse processo, eu não sei o que eu vou fazer lá dentro, não, gente, porque aí eu vou atirar para tudo que é lado, é dar murro em ponto de faca. Então, até que ponto eu estou incluída, eu sou inclusão lá dentro. Inclusão não é só para quem tem dificuldade de aprendizagem. Inclusão não é só para crianças que possuem diagnóstico. Inclusão não é só para aquela família que trouxe 3, 4 diagnósticos para a escola. Inclusão é para todos nós. Enquanto eu não me dou conta disso, eu não vou fazer o processo acontecer. Tá? Infelizmente. E não importa se você é professora de 2 anos, se você é professora de 25, 30 anos. Ambas precisam ser inclusas no processo. Tem muitas coisas, gente, lá da forma como a gente aprendeu, lá no tradicional que a gente aprendeu, que deu muito certo. Que deu certo, sim, senão a gente não estava aqui, né? E a gente precisa reconhecer isso. E a gente não precisa jogar isso fora, não. Só que hoje as nossas crianças, elas têm uma outra necessidade. Então, eu não vou pegar a criança, a banheira e jogar tudo fora. Eu vou jogar a água da banheira fora, mas a criança que deu certo, eu vou ficar aqui. Então, mas eu sou uma professora mais das antigas, Vanessa, e eu gosto de explicar dessa forma. Não tem problema, se você está vendo que está atingindo o teu aluno e está fazendo sentido para ele, ok, só se atualize. Busque formas de aplicar esse mesmo conhecimento, não tem problema. Agora, se você percebe que a forma como você está fazendo não está atingindo a necessidade do seu aluno, aí eu preciso começar a pensar em adaptação. Aí sim. Por quê? Porque a necessidade dele talvez não é mais a mesma. Talvez não é a necessidade que foi a sua 20 anos atrás, né? Eu tenho recebido muito em clínica, gente, e isso me preocupa bastante. E aí eu quero, né, eu depois ouvir um pouquinho de vocês se isso também está acontecendo aí. Eu acredito que esteja.
Eu tenho recebido crianças, né, de 5º, 6º, 7º ano que não estão alfabetizados. Não estão alfabetizados. Assim, me dá um susto isso, sabe? Eu me assusto, porque eu penso, meu Deus do céu, como é que vai dar conta de trigonometria lá no 8º ano se está se alfabetizando no 6º, 7º ano? Como é que vai dar conta de funções, né, trigonométricas? Como é que vai dar conta de uma interpretação de texto? Como é que vai dar conta de expressão numérica? Como é que vai dar conta de biologia, química, se está se alfabetizando agora? Então, mas cada um tem o seu tempo, e tá tudo bem se ele chegar no terceirão e não estiver alfabetizado. Gente, não está tudo bem. Não está tudo bem. Vamos começar por aí, tá? Não está tudo bem. E às vezes eu vou falar uma fala que vai parecer um pouco radical, mas eu vou explorando isso com vocês durante o processo aqui também, tá? Por que é que não está tudo bem? Eu preciso respeitar as habilidades e competências dessa criança, mas eu preciso entender que na minha sala de aula eu tenho condições de crianças típicas e atípicas. Crianças que precisam de um olhar diferenciado e crianças que têm altas habilidades, mas que precisam de um olhar também. Isso é inclusão. Porque muitas vezes o nosso olhar está muito na criança que tem dificuldade, que não aprende, que dá mais trabalho, que acaba com o meu planejamento porque está super agitada. Meu Deus, o que eu faço com essa criança? E os alunos que têm habilidades e competências extremamente desenvolvidas não são olhados. E aí, daqui a pouquinho, essas crianças começam a aparecer o quê? Cheio de problema emocional. Cheio de condições emocionais, né? Vazias e com buraquinhos. Por quê? Porque eles não têm essa atenção, eles não estão inclusos no processo. Simplesmente porque eles dão conta do processo, eles não estão inclusos no processo. Por isso que eu quero que vocês percebam, né? E vejam aí se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, tá, gente? Todos nós precisamos ser realmente e de fato incluídos nesse grande processo que é a aprendizagem. E estar incluídos no processo não quer dizer que eu vou resolver a vida dessa criança em um mês. Não quer dizer que eu recebi um diagnóstico de uma criança e daqui 1 mês, 2 meses ela vai estar assim, ó, supimpa. Não, não vai acontecer. E a gente não pode se iludir com isso. Porque nós temos que entender que muitas vezes a condição que aquele cérebro está nos dando para que ele aprenda é uma condição limítrofe. Nem por isso eu vou deixar de acreditar nele, mas a viés de aprendizagem dele vai ser num outro processo. E eu posso estar com ele 5, 6, 7 anos na instituição e perceber que os avanços que ele tem em relação a outras crianças, né, comparando ele com os próprios pares dele, né, é diferente, mas que ele progrediu. E que muitas vezes para nós a gente fala assim, meu Deus, mas eu estou fazendo, essa criança não aprende o que eu tenho que fazer. Aí a gente tem que parar e pensar, será que a estratégia que eu estou usando está sendo adequada? Será que está fazendo sentido para aquela criança que eu estou explicando, gente? Será que essa atividade que eu entreguei impressa aqui está fazendo sentido para eles? Essa é a primeira pergunta que eu quero que vocês façam e vocês vão ouvir muito eu falar disso. Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Não. Está. Estou conseguindo entender a sua linha de raciocínio. Que processo é de inclusão que nós precisamos ter e fazer? Primeiro, faça com você o processo. Essa é a primeira frase. Vamos começar a fazer o processo de inclusão nosso, enquanto profissionais da educação. Tá? Que processo que eu preciso fazer comigo? Se eu estou bem onde eu estou, se eu estou compreendendo as minhas necessidades enquanto profissional, se o meu planejamento está fazendo sentido para mim, aquela atividade que eu separei, aquele material lá que eu peguei do lixo da vizinha lá reciclável, peguei aquele outro montei, né? Porque o professor faz tudo isso, né? Final de semana a gente fica catando lixo na vizinhança. É bem comum. E está fazendo sentido para mim? Eu vou trabalhar a leitura. Tá, mas antes de eu trabalhar a leitura, essas crianças têm noção do que são letras? Não, mas é porque aqui está no planejamento, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer. Tá, mas se ela não tem noção,
dos sons das letras, dos sons da palavra, ela não vai ler. Né, gente? Pare e pensa comigo um pouquinho. Eu tenho crianças, e aí eu quero que vocês comecem já a pensar. Se vocês têm esse perfil de criança aí, tá? Que eu falo assim, ó, que letra que é essa aqui? Eu mostro o B para ela, né? Ah, é o B da bala. O B é só da... É o B da bala, a professora falou que é B de bala. E o N? Ah, o N é de navio, porque lá na música da Xuxa tem, né? Ah, de amor. E assim vai o negócio lá, e as professoras ainda estão ensinando esse ritmo. Ah, que legal. Olha só, mas o N pode ser de nuvem. Não, a prof falou que o N é de navio. Aí a gente já começa a dar um nervoso, né? Porque aí o que você percebe disso, gente? A criança não sabe o som da letra. Ela fez associação de imagem, mas ela não sabe o som da letra. Qual que é o som do S? O S do que? O S de sapo? Não, o S. A letra S. Que som tem a letra S? Fala para mim. Que som tem a letra P? Eles não sabem. Eles não sabem. Aí eles trabalham por associação de imagem e na cabecinha deles aquilo vai se criando e fazendo com que o cérebro faça a conexão da imagem e não do som. E por isso nós estamos recebendo e estamos com tanta criança com defasagem de consciência fonêmica. Porque eles só trabalham associação de imagens, que é muito importante. Sim, é muito importante. Mas depois que ela reconheceu o processo do som. Por isso que as fonos estão com fila de espera. E a gente não tem fono mais. Tá todo mundo com fila de espera, as fonoaudiólogas. Elas não estão dando conta mais. Por isso os atrasos de linguagem, por isso as apraxias, por isso, enfim, gente. Então percebam como é sério a gente prestar atenção nesse processo. E aí agora eu vou começar falando para vocês, não sei se tem professor de educação infantil aqui ou não, mas se tiver, ótimo, tá? E se não tiver, mas tem os pedagogos de séries iniciais, e aí vocês acredito que vão numa linha que vão acabar concordando comigo, tá? Por que é que é importante a criança receber os estímulos cognitivos da educação infantil? Por quê? Ah, mas eu vou levar o meu filho só quando eu for obrigada a levar para a escola com 4 anos. Tudo bem. É uma opção, pode levar, né? Vejam só, a partir do momento que a criança nasce, né, antes mesmo do processo de nascer, de estar nesse universo externo aqui fora, ela já está aprendendo, né? Ela já está recebendo estímulos. Tem mãe que faz estímulos fantásticos na gestação, que conversa com a criança o tempo todo, que fala como que ela está se sentindo. Tem mãe, eu acho o máximo, eu tenho uma mãezinha aqui, ela é especialista na psicologia gestáltica, então ela é muito da gestação e do processo, ela é muito acolhedora com as gestantes, né? E ela conta para a criança o que ela vai comer. E ela tá grávida, ela conta, ó, filha, a gente vai comer isso hoje, a mamãe vai comer uma maçã, porque é importante para você, é importante para a mamãe também. Agora a mamãe tá indo trabalhar. Então, depois a gente precisa colocar o cinto, porque como se a criança já estivesse ali. É muito legal isso acontecer. Ela fez isso com o filho mais velho também, com o Davi, que é meu paciente, né? E então, assim, ó, a criança sabe aonde ela está indo, o que ela está fazendo, com quem ela está, o que vai acontecer lá. Hoje as nossas crianças não sabem, gente. Dá vontade de chorar gritado. 3 dias a fio, assim, ó. Você pergunta para a criança assim, com quem você passou o final de semana? Eles olham para a gente e falam, final de semana? Eles não sabem calendário, tá bom. Então vamos lá, segunda, aí você começa a explicar para eles. Chega na sexta-feira, eles, sábado e domingo, sábado e domingo de ficar com a mamãe, com o papai, com a titia, visitar a avó, sei lá, né, brincar, ser a criança que você tem que ser, né? E eles não sabem, né? Eu tenho crianças de 8º ano que eles não sabem ver a hora. Aí os pais fazem a gentileza de comprar aqueles relógios que não tem ponteiro, né? Que já é, mas não ensina nada para essas crianças, gente, né? Então, assim, tem criança que não sabe cruzar a rua. Onde que é faixa de pedestre? Para que serve a faixa do pedestre? Para o pedestre, meu filho. Então, vamos cruzar aqui, ó. Para onde que eu tenho que olhar? Para cima e para baixo. A criança fica olhando para cima e para baixo para cruzar a faixa. Meu Deus, olha para o lado. Direita, esquerda, meu filho. Lateralidade. Onde que é a tua direita? Não sabe. Mas isso é lá na educação infantil. Por que eu tenho que deixar essa criança engatinhar
com as duas mãozinhas e os dois joelhinhos. Por que eu tenho que deixar ela engatinhar? Para ela ter equilíbrio corporal. Para ela saber que esse movimento do corpo aqui depois vai passar para coordenação rude, né? Coordenação motora ampla, que depois vai passar para coordenação motora fina, que vai para os reflexos visuais, que vai para os reflexos auditivos e que posteriormente, após todos os estímulos, eu vou receber a possibilidade da coordenação motora fina. Deixa eu só abrir aqui que a Jane quer entrar. Isso, Porque tem crianças que estão lá no 3º, 4º ano e elas não fazem isso aqui, gente. Vocês percebem? Elas fazem isso aqui, ó. Sabe? O corpo inteiro vai junto na escrita. Elas não fazem esse movimento aqui. Por que não tem coordenação motora fina? Porque o movimento de pinça, o movimento de brincar com areia, o movimento de catar feijão, o movimento de... é lá na educação infantil. Então, professoras da educação infantil, vocês não têm noção da importância que vocês têm na vida da gente, na vida das crianças, dos nossos filhos. Vocês são o esmero da educação, tenham consciência disso, pelo amor de Deus. Sem vocês a gente não vive, a gente não é nada. Então, vocês precisam se reconhecer nesse processo e saibam que vocês são muito importantes, muito importantes. Eu morro emocionada quando as professoras falam: ai, Vanessa, eu estou preocupada com a coordenação motora fina, porque não desenvolvem, porque as professoras não me falam isso. Sabe o que elas me falam? Ah, ele é desorganizado. Ah, ele só chega atrasado, porque a mãe nunca traz no horário. Ah, porque... Gente, quais são as habilidades dele? Tem professor que não fala de habilidade no relatório da criança. Não fala de habilidade e competência. Tem professor que fala que ele é fofinho, que ele é lindinho, que ele é cheiroso, que ele é meigo, que ele é obediente, que ele é simpático. Eu não quero saber isso do meu filho. Eu não quero saber isso. Eu quero saber o que ele sabe fazer. Que habilidades que ele tem. Se ele decodifica, se ele reconhece, se ele sabe o que é lateralidade. Eu quero saber se ele tem equilíbrio, se ele tem noção de espaço. É isso que eu quero saber. Lá na educação infantil. Eu não quero saber que ele é lindo, porque ele é lindo eu já sei, meu filho. Tem que ser lindo, né? Você me entende que eu estou brincando, mas é nesse sentido que eu estou falando para vocês. E como é importante a gente perceber e ter noção da importância na nossa vida, tá? De habilidades e competências para eu incluir essa criança no processo. E aí a minha pergunta para vocês agora é uma pergunta, quem quiser responder pode ficar bem à vontade, tá? A gente pode discutir o caso aqui. Quais habilidades e competências que você, professor, tem no processo? Ah, eu tenho todas. Mentira. Mentira porque a gente não é bom em tudo, né? E tudo bem, porque a nossa condição humana é limitada. Vocês sabem disso, né? Ser humano é limitado, gente. Por que o professorada adora um Rivotril, uma Fluoxetina? Para de rir, que é verdade, Eliane. Não é verdade, gente? Olha aí, a Karine já tá lá no chá, eu acho que ela colocou Rivotril lá. Então, olha só, gente, ela já tá lá, como é que é? Como diz o meu marido, foi para terapia hoje, eu falo, sim, estou terapeutizada. Pode cair o mundo que tá tudo certo. Mas, brincadeira, gente, mas é verdade. Por que os professores estão doentes? Por que tá todo mundo na sertralina, no Rivotril, na Fluoxetina, no Êxodos, né, que já são remédios mais pesados, psiquiátricos? Porque não estão dando conta do recado. E por que não está dando conta, gente? Porque quer fazer tudo? Nós somos limitados. A escola é limitada. A família é limitada. A clínica também é limitada. A nossa condição humana é limitada. Nós podemos ir até um escopo, até uma altura. Daqui para frente, eu preciso que a família se envolva. Eu preciso que a sociedade se envolva. Eu preciso da ajuda da criança também. Entende? Por isso, o trabalho em parceria é muito importante. Por isso, chamar esses pais para o compromisso é incluir eles no processo. E tem pai que não quer ser incluído, não, gente. Você já deve ter essa experiência aí, né? Não é só aqui em São Bento, né? Imagino eu. Tem pai que não quer, assim. Você morre chamando o pai para a escola e ele nunca vem. Aí a minha pergunta é, gente, como é
e coloca a criança no mundo, é teu filho, e não tem tempo para vir na escola conversar com ele, porque eles transferem as responsabilidades. Eles não assumem compromissos dos filhos, eles transferem, tá? Professor, quando a escola chama pai, professor que chama o pai para a escola, deveria ser igual atestado. O pai tem que largar o trabalho, tem que vir. Caramba, é a professora que está chamando, Daiane entrando. Então, olha só, é a professora que está chamando, né? Eu preciso que aquele pai venha, eu preciso trocar uma informação com esse pai, eu preciso falar para ele que o filho dele tem muitas habilidades, mas que ele não está atingindo alguns critérios para aquela série. E que eu estou preocupada com o que vem depois, porque eu preciso que ele tenha essa base para que depois ele vá bem. E eu estou vendo que o negócio não está bom, eu preciso verbalizar isso para os pais. E tem pai que não vem para a escola. Né? E aí, o que a gente faz, Vanessa? Como é que eu vou incluir um pai que não quer ser incluído no processo? A gente precisa fazer uma sensibilização na escola. A gente precisa sensibilizar esses pais, promover, nem que seja um cachorro quente para eles virem, porque para comer eles vêm. A gente precisa. Comer também é inclusão, né, gente? A gente precisa ser incluso no processo da alimentação. Então, assim, é importante a gente pensar nisso. A gente precisa fazer sensibilizações. Enquanto o ser humano não estiver sensibilizado, para ele aquilo não tem importância, percebe? Eu tenho essa dificuldade em clínica também, né? Tem mãe que fala assim, mas eu preciso ir mesmo no atendimento, dessa vez é só comigo, é só com você, porque eu preciso conversar sobre o fulano, né? Mas aconteceu alguma coisa? Mas sempre está acontecendo alguma coisa, né? Sempre. A gente sempre está evoluindo, sempre está aprendendo, a gente sempre está conhecendo, buscando informação, experiência. Eu preciso que você venha, mãe. É importante para você saber o que teu filho conseguiu fazer, o que ele não conseguiu, o que desde a nossa última conversa teve progresso, teve evolução, o que ainda nós estamos na luta, que eu preciso de você também, mãezinha. Então, eu preciso que a mamãe e o papai venham na escola, né? Eles não são só genitores, eles são mães e pais. Então, a gente precisa incluir eles no processo, gente. Vocês aqui devem ter, né, muitos mães e pais aqui presentes. Vocês sabem como é importante isso, né? Vocês sabem como é importante. E, às vezes, a gente deixa o processo do nosso filho para viver o processo do filho do outro, né? Porque, enquanto educação, é isso aí. A gente tem um olhar para o filho do outro, a gente cuida do filho do outro, mas e o nosso? A gente está incluso no processo, né? E a escola tem aquele receio, porque também tem aquelas mães que são chatas na escola, né? Que são inclusas demais na escola, né? Elas estão incluídas e elas vêm na escola segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se deixar, elas moram na escola. E esse processo também não é legal, né? Esse processo também não é bom. Então, a gente precisa colocar um limite para nós enquanto escola e um limite para a família, mas isso não quer dizer que a família não precisa ser parceira, porque precisa, gente. Então, é importante a gente sensibilizar essas famílias? Sim, é muito importante. É importante que a gente mobilize esses pais para que eles se incluam e estejam no processo de aprendizagem do filho deles na escola? Claro, sem a menor dúvida. Mas aquela mãe é leiga, ela não é tão esclarecida, eu não sei se ela vai compreender a forma como eu vou falar. Desenhe. Vai ter que desenhar mesmo, mostrar para a mãe, olha, isso aqui é uma dificuldade. Às vezes você vai ter que falar 10 vezes a mesma coisa, fale 10 vezes a mesma coisa, para que ela se inclua nesse processo. Percebem que isso é muito importante? Pais ausentes, filhos doentes. Tá, gente? Isso é fato. Quando os pais são ausentes, os filhos ficam doentes. E nós precisamos tomar esse cuidado. Nós estamos tendo muitas crianças com depressão infantil. Ah, mas é só uma birra. Já vai passar. Não é uma birra. Ausência paterna e ausência materna, mente doente infantil. Existem depressões infantis? Muitos, são muitos casos. Depois da pandemia, não sei se vocês perceberam, mas emocionalmente esses problemas vieram muito à tona, né? A gente pode dizer, pode afirmar que isso é culpa da pandemia? O que vocês acham? Não, né? Não. Por quê?
para mim. É, tá. Se cair, isso, manda de novo. Porque assim, aí eu pedi para 3 horas, até para a gente, né? Mas se cair, gente, aí eu mando já um link de novo, a gente já começa. Só o tempinho da gente, mas para mim não apareceu nada ainda. Só se apareceu, não. Ah, é, a Jovita postou ali, sim. Tá, então vamos combinar assim. Tá. Se cair, eu já mando o link de novo e a gente já entra, tá? Só o tempo da gente dar uma respirada, até para vocês internalizarem tudo que eu tô falando e a gente já retoma, tá bom? E então, seguindo essa linha de raciocínio, gente, a gente não pode culpabilizar a pandemia por tudo que está acontecendo. Sim, a pandemia trouxe prejuízos, fato. A gente não pode negar isso também, a gente não pode ser negligente a tal ponto, né? Mas a gente não pode achar que essa criança não está lendo por causa da pandemia, não está escrevendo por causa da pandemia, não reconhece números por causa da pandemia, o comportamento dela está horrível por causa da pandemia, ela está chorona por causa da pandemia, enfim. As questões de ordem emocional tiveram um grande abalo por conta do período que essas crianças ficaram reclusas da sociedade. Não só em casa, mas reclusa de tudo, né? E aí a gente começa a perceber o quão importante é a escola. O quão a gente precisa valorizar a escola. Olha o quanto essas crianças perderam estando em casa, gente. É imensurável. Não tem. É imensurável, né? Eu comentava até no curso anterior com elas que teve um artigo chinês, não é porque é da China que não é verdade, porque isso é verdade, tá? Teve um artigo chinês que fala pra gente que aqui no Brasil nós vamos demorar 10 anos para a gente se recompor cognitivamente, das funções cognitivas do período que a gente ficou em casa, trancafiado, sem estímulo cognitivo nas escolas. 10 anos. Uma década. Isso não é pouca coisa, gente. Quer dizer, o tempo que essas crianças... Eu não sei se vocês pararam 2 anos seguidos, aí, enfim, aqui não. Aqui na nossa região, a gente ficou um ano recluso, daí um ano começou online e em julho do ano passado já estava todo mundo presencial. Então, em julho do ano passado, aqui já começou o pessoal, né, vacinado, quem já tinha vacina e tudo já começou a voltar para a escola, e as escolas já funcionaram presencialmente. Com exceção dos casos que estiveram doentes ou ainda estavam com sintomas, mas eles já voltaram para a escola. E assim, foi imensurável os prejuízos de ordem emocional. Alguns psicólogos nos falam que esses prejuízos já existiam, mas eles estavam mascarados e com a pandemia isso veio à tona, né? Mas eles já existiam emocionalmente. Por quê? Porque o aluno fica, às vezes, sábado e domingo com os pais em conflito, na ausência desse pai, na ausência dessa mãe. Fica no computador, fica no celular, né? Então, assim, foi culpa da pandemia? De fato, é algo que a gente precisa analisar. Até que ponto foi pandemia e até que ponto esse problema já existia? E ele só apareceu, ele fez um boom, assim, na pandemia. Né? E a gente, enquanto professor, também sofreu muito, gente. Teve professores e tem professores que se tratam até hoje. Por quê? Porque não foi fácil fazer a minha escola, a minha casa virar uma escola, porque a sala de casa virou uma escola, a cozinha virou uma escola, né, gente? Foi um processo muito difícil para todo mundo, foi triste. A gente quer ter contato com o aluno, a gente quer ir para a escola, a gente quer estar ali presencialmente com ele. Então não foi sofrido só para as crianças e para os pais, foi para nós também. Nós também sofremos. A gente precisa se reconhecer nesse processo, que não foi fácil, né? E assumir essa condição de que ficamos limitados, para que a gente possa, de novo, estar incluídos nesse processo de retomada. E o que é importante a gente fazer, gente? Agora vamos para a situação propriamente dita, tá? O que é importante a gente fazer? O que é importante a gente ter em mente, ter consciência? Que nós precisamos, pelo menos se não der 2, cada 3 meses no máximo, fazer triagem com as crianças na escola, para ver como elas estão, para ver como elas estão evoluindo no processo do aprender.
Nós não podemos começar o ano em fevereiro e terminar lá em dezembro e a criança estar igualzinho. Não pode? Como é que pode isso? Não pode? Não tem como. Alguma modificabilidade, alguma coisa ela aprendeu, alguma coisa modificou dentro dela, alguma coisa ela precisou ter evoluído, gente. Como é que você vai entregar uma criança? Eu vou assim ser um pouco mais crítica ainda, tá? Como é que você vai entregar uma criança agora para as férias em julho, do mesmo jeito que ela começou em fevereiro? Me conta. Você ficou com ela aí 5 meses, né? Porque um mês ali foi de férias. Você ficou 5 meses com ela tá igualzinha? Como ela conheceu, com as mesmas dificuldades, do mesmo jeitinho, igual? Então não teve inclusão. Então não teve um olhar diferenciado. Então não teve parceria. O que aconteceu nesse processo? O que a gente precisou verificar nesse processo? Aonde foi que nós erramos, né? De que forma que isso aconteceu? Alguém está entrando aqui, vamos ver. Valéria, seja bem-vinda, Valéria. Então, de que forma nós estivemos envolvidas nesse processo? E quando eu falo em processo, gente, vou falar muito em processo, né? As meninas já sabem disso. É porque a nossa vida é um processo de desenvolvimento. Nós somos um conjunto, nós não funcionamos isoladamente. Hoje eu vou trabalhar só meu lado direito. Hoje eu vou fazer só meu lado esquerdo. Hoje só as minhas pernas vão trabalhar, o resto do corpo vão descansar. Não existe isso, nós somos um conjunto. E nós não temos receita de bolo. O nome já diz, a receita é do bolo, não é da educação, não é da aprendizagem, não é do processo cognitivo, não é do processo emocional. A gestação é um processo. Ninguém nasce de 2 meses. Não tem essa condição. Agora apareceu para mim, gente, tá? Eu acho que eu já vou mandar um outro link para vocês. Só para a gente não correr o risco de perder tempo. Pode ser? Pode ser, menina? Isso. Já vou mandar aqui. Porque eu não sei por que isso aconteceu. Vejam aí. Acho que deu, né? Tinha uma microfonia aqui, não sei se era o meu. Se o meu estiver muito alto, vocês me falam, gente, tá? Daí eu baixo um pouquinho. Ou eu estiver falando muito rápido, vão me sinalizando aí também. Essa prof. Jovita que tá com esse chimarrão ali, mas eu vou bater nela porque eu quero um chimarrão e como é que eu vou pegar? Fala para mim. Olha, quando eu for aí presencial, se não tiver chimarrão, vocês vão ver. Pois é. Esse é um quesito ruim do online, verdade. Será que estão todos? Aqui somos em 23 participantes. Eu não sei quantos são, é que eu não tenho esse controle. Janete, se você achar que eu devo continuar. Alguém te mandou mensagem que não conseguiu ou não? Tá. O pessoal tá mandando bom dia aqui que deu certo. Lúcia, desliga teu microfone, Lúcia. Isso, obrigada. Deu uma microfonia aqui. Talvez ela está num lugar que dá muito eco, né? Bom dia, moça da faxina que tá lá com a Jovita. Tudo bem? Olha que linda. Eu só tô fazendo a Jovita pagar mico. Eu sempre pego uma para Cristo. Hoje vai ser ela. Isso é inclusão, gente. Sabiam, né? Ela tá vermelha lá. Quando eu for aí, eu quero dar uns amassos nela. Gente, então vamos lá. Continuando a nossa linha de raciocínio, onde falávamos de processo, tá? Quando a gente fala em processo, a gente precisa entender, como eu já falei para vocês, que ele não acontece do dia para a noite. Ele não acontece de hoje para amanhã. Tudo na nossa vida é um processo.
falava eu para vocês da questão da gestação, deste processo em que o feto precisa desse tempo, né? Ele precisa disso, é a natureza dele, para que ele possa sair do útero, que foi o primeiro processo dele de maternidade, e possa estar aqui recebendo os estímulos externos, cognitivos e das funções executivas. Um outro exemplo de processo é o casamento. O casamento é um processo. Alguns sobrevivem a esse processo, alguns não sobrevivem a esse processo. Paciência, né? Algumas situações são de escolha. E é um processo onde nós aprendemos a lidar com as nossas limitações, com a limitação do outro, e juntos o nosso processo vai se desenvolvendo, tá? Por isso que é importante a gente não, assim, e pessoas ansiosas, tá? Pessoas que querem tudo para ontem, elas têm dificuldade de viver o processo delas. Crianças ansiosas, por exemplo, elas não conseguem perceber que existe, tá, um processo a ser feito. Elas querem fazer tudo muito rápido e acaba que aquilo perde o significado. Nós somos assim. A gente se atropela daí, né? A gente fica todo atropelado. E isso é uma coisa que perde sentido. E aí, cada vez mais, eu vejo menos sentido em fazer aquilo, daqui a pouco eu não quero fazer mais. E por isso, isso é uma coisa que a pandemia tirou um pouquinho da gente. A gente viveu um processo diferente, né? As crianças ficaram em casa, sem rotina, sem cobrança, na televisão, no videogame, no celular. E aí, como é que a gente vai fazer essas crianças voltar para a escola com ânimo, com interesse, cheio de vontade de aprender, num lugar que tem cobrança, num lugar que tem rotina, num lugar que ela tem que ter a função dela de aluno, mas que em casa não tinha nada disso, gente. Então tá difícil, a gente tem que ser mico de circo às vezes, né? E falar para a criança, olha, a gente precisa entender que é importante que a gente viva o processo nosso para que cada um viva o seu. Para que cada um consiga vivenciar o seu processo. E aí vamos um pouquinho mais longe. A criança que gosta só das redes sociais e de estar nesses YouTube, esses jogos, chega na sala de aula depois de 1 ano e meio, 2 anos, não sei como é que foi para vocês, e a professora entrega o quê? Caderno, lápis e vamos escrever no quadro. Que graça que tem isso, gente? Que graça que tem isso? Aí os alunos chegam aqui, eles contam, eu pergunto para eles, como é que foi a escola? Chata. Chata? O que vocês fizeram? A mesma coisa de ontem. Mas o que foi feito ontem? A professora tirou o livro na página 14, depois a gente leu, todo mundo falou um pouquinho sobre o que leu, fizemos atividade, fomos para o recreio, depois voltamos, daí fomos para o livro de matemática, fizemos conta, entregamos e viemos embora. Eles falam isso. Eles relatam, né? E claro, isso é legal? Ah, sim, mas é importante, a gente precisa sim, mas antes de a gente viver o registro, antes da gente viver a parte da escola, do registro, da escrita, eu preciso antes ter motivado esse cérebro. Eu preciso ter incluído ele no processo de uma maneira lúdica, por isso existem as etapas da aprendizagem. Por isso o impacto é tão grande quando as crianças saem lá da educação infantil e vão para o 1º ano. Porque a gente quer exigir delas uma coisa que elas não dão conta de fazer. Quando elas saem do 5º ano e vão para o 6º ano, é a mesma coisa, ensino fundamental 2? Elas estavam com uma prof só, né? Claro, educação física, enfim, mas com uma prof regente que estava ali auxiliando, que era a mãe, né? Era a segunda mãe que cuidava, que olhava, que orientava. Daqui a pouco aquele monte de professor, dá 50 minutos, o professor vai embora, fecha a porta, e a criança fica ali fora, ela se perde. E aí a gente chama o pai, a escola chama o pai, a mãe e fala o quê para os pais? Olha, não sei o que está acontecendo, mas as notas dele caíram demais. Gente, ele não dá conta de lidar emocionalmente disso, ele não foi preparado para isso. Assim como muitas coisas a vida não nos prepara, mas hoje a gente tem oportunidade de falar isso para nós, estamos tendo oportunidade de ouvir sobre isso, gente. E quando eu falava para vocês
né, do quão importante vocês são no processo dessa criança, eu estou falando em todos os sentidos, não só de dar aula. Eu vou fechar minha porta, minha sala de aula aqui, minha porta, e vou dar minha aula e acabou, o resto que se exploda. Não é assim, gente. Isso não é inclusão. A inclusão é eu fazer um movimento de escuta. Escuta o teu aluno. Escuta qual é a necessidade dele. Monta na tua rotina, que as professoras têm a rotininha, monta lá na tua rotina de sala de aula o espaço da escuta. Então, todos os dias, 15, 20 minutinhos, a gente vai fazer o espaço da escuta. As crianças não são ouvidas. As crianças não têm voz e voz. Tá difícil ser criança, gente, nesse mundão. Tá muito difícil. O pai e a mãe não tem tempo para eles, trabalham o dia todo, estão atolados de coisa. Quando a criança quer falar alguma coisa, a mãe tá aqui, ó, fica aqui um pouquinho aqui no celular. A mãe precisa só ir lá colocar roupa para lavar, a mãe já vem. E quando a mãe vê, a mãe já fez tanta coisa, já é 10 da noite, vamos tomar banho, vamos dormir. Aí ele chega na escola e ele fala, prof, eu quero contar para você. Não, agora não, que a professora tem que ensaiar pro Dia das Mães, a gente tá atrasado, e a professora ainda tem uma reunião com a coordenadora me chamou. Pronto, acabou a aula. Quem é que escutou aquela criança? Ninguém. Aí, quando a criança tem 14, 15 anos, a mãe tá na psicóloga, o pai tá na psicóloga, a criança tá na psicóloga, por quê? Porque tá se cortando, tá se mutilando, tá se autocondenando, porque ninguém ouviu ela. Então, para alguém me ver, eu preciso mudar os holofortes, então eu vou fazer coisas para chamar atenção, que não estão bem dentro de mim. Percebe como isso é grave, gente? Isso tudo é processo de incluir. Quando é que a criança está inclusa nesse processo escolar? Se ela não pode falar, se ela não pode dar opinião. Se você quer aluno robô, gente, sinto informar a vocês não têm. E se vocês transformarem essa criança numa criança robotizada, vou dizer outra coisa para vocês. Que triste. Que triste que vocês estão fazendo. Vamos repensar na nossa prática, tá? Eliane levantou a mão. Graças a Deus, a primeira a verbalizar. Olha, vai ganhar um prêmio. Fala, Eliane. Tá baixo o teu áudio, Eliane. Vê se consegue aumentar no computador ou no celular, não sei no que você tá. Vocês estão ouvindo ela ou sou eu que não estou ouvindo? Não, a Jéssica também não está ouvindo. A Jéssica está de coque, ela é toda chique. Fashion. Dá uma olhada aí. Aumenta no máximo ali do computador. Agora parece que deu. Eu, pelo menos... Estão me ouvindo? Agora. É porque a gente está no Bluetooth. Mas então, bom dia. Vocês gostam do Burucutu, né? Pode sair daí. Sim, agora gostamos. Sim, pode falar. Então, somos o grupo aqui da Santa Maria, a gente está vendo no telão, né? Acompanhando todos juntos. E a gente compartilhou aqui uma sugestão para comentar, que seria a seguinte: nas séries iniciais e na educação infantil é feita a avaliação descritiva, né? E a gente pensou assim, ó, às vezes os pais em casa, eles não sabem, além de toda a questão de tempo e tudo, eles ainda não sabem o que fazer exatamente. A criança quer brincar de esconde-esconde, pega-pega, e os pais aquela indisposição, né? Então, assim, ó, quando o professor vai fazer o relatório, vai fazer a avaliação descritiva, seria legal ele colocar, assim, ó, sugestões. Por exemplo, assim, a minha filha tem 4 anos e eu percebi que ela precisa treinar o recorte, essa coordenação do recorte. Então, assim, eu como professora, eu percebi isso, eu vou fazer com ela, eu vou dizer, ó, filha, pega esse livro aqui, um livro lá de rascunho que tem, e tira 10 imagens que você mais gosta e cola. Depois a gente vai conversar, você vai apresentar para mim. Então, assim, é uma atividade que vai dar certo, né? Ela vai gostar de fazer e eu vou trocar uma ideia legal com ela e ainda vou desenvolver,
vou estimular ela. Então, quando os professores forem entregar as avaliações descritivas, colocar um campo de sugestões de atividades, e como muitos pais não leem, não têm esse hábito, então pegar e conversar assim, olho no olho, ó, essas são as sugestões para ajudar a desenvolver teu filho. Então, essa é a nossa sugestão que a gente tem. Eu, particularmente, acho muito legal. Eu já quero que meu filho seja aluno de vocês, porque eu ia gostar muito de receber essas informações, né? Nós só precisamos articular de que forma faremos isso no movimento de inclusão, se não é melhor fazermos isso no movimento geral. Por exemplo, tem como chamar pai por pai? É feito isso aí? É essa? Ou vocês fariam isso no movimento geral? Agora saiu o som de novo. Elas estão no Brucutu lá, por isso, acho. Isso, agora eu saí do Brucutu, mas desculpa, você me fez uma pergunta, eu não consegui entender. Então, a pergunta foi: vocês pensam em fazer isso de maneira individualizada ou vocês fariam isso uma sensibilização geral? Só para eu entender. É que a avaliação descritiva é feita de cada aluno. Uhum. Então, o professor, ele conhece o seu aluno. Então, essa sugestão pode ser individualizada. A princípio, a gente pensou em séries iniciais e educação infantil, que já é feita a avaliação descritiva, né? Mas, na verdade, é uma necessidade que vai mais além, né? Mas, a princípio, a gente pensou só nessas turmas que já têm avaliação individual descritiva. Tá. Eu não acho ruim, gente, desde que que isso não se torne um problema para vocês, entende? Um algo a mais, entende? Mas eu não vejo problema nenhum. Até porque, assim, ó, muitas vezes, vocês devem ouvir isso aí também, eu escuto muito assim, mas o que eu tenho que fazer? Mas então me ajuda, eu não sei o que fazer, né? Sim. E é normal, gente, é comum, a gente não pode julgar os pais, eles não são professores, eles não têm a didática, mas eles são pais. E como pais, o que a gente julgar? Eles têm que saber o que fazer. Às vezes eles não sabem, gente. Nós, às vezes, não sabemos, né? Então, é extremamente normal. Por isso, o processo do incluir, ele é um processo que tem que ter muito diálogo, tem que ter muita conversa, tem que ter muito movimento de escuta, de conversa. Claro. Uhum. Isso mesmo.
Eu penso que, assim, ó, gente, se vale uma sugestão. Eu penso que antes de a gente mandar qualquer sugestão para casa, qualquer atividade que o pai possa desenvolver com o filho, eu preciso sensibilizar ele da importância dele fazer aquilo. Por quê? Porque senão vocês vão mandar a sugestão, vão chamar, vão conversar, vão falar com ele, e ele não vai fazer. Nós não vamos ter garantia que ele vai fazer. Tem pai que vai fazer, né? Porque tem pai que quer ouvir, que quer assim, que legal, então tá, vou fazer isso. E aí, numa próxima conversa, ele vai até te contar. Ai, prof, sabe que eu fiz aquilo, foi tão legal. Nossa, foi muito bom, porque foi um momento que eu tive com ele, que eu não tinha pensado, obrigada. Se você tiver mais sugestão, você me manda. Mas tem pai que não vai fazer nada. Então, é um risco que a gente corre. O que eu penso de tudo isso, tá? A ideia é ótima. É excelente. Mas eu tenho que primeiro conhecer o meu público para ver se ele está sensibilizado a isso. Senão eu vou dar um trabalho a mais para os professores e eu não vou ter resultado. Entende? Então, a gente tem que pensar até que ponto, né? Todo esse movimento de escrita, de sugestão, de pensar em o que eu vou fazer. Por exemplo, vamos pensar num pai e numa mãe que já são ausentes. Eles vão sentar e fazer recorte para a criança? Eles não têm tempo. E eles vão dizer para você, professora, tá bom, obrigada. Capaz eles pedirem para a irmã mais velha fazer até, né? Ou para um vizinho, alguém fazer. Então, e tem aquele pai que vai agradecer e vai pedir mais. Então, é uma faca de dois gumes, na verdade, né? Eu, assim, pela experiência que a gente tem tido com os pais, em formação, em palestra, em workshops, o que a gente tem feito? A gente tem ido na ferida. A gente tem mostrado o quão a ausência deles vai refletir na vida do filho. A gente tem ido, assim, mexido lá na feridinha. Porque tem pai, gente, que não vive o processo da paternidade, da maternidade, porque eles também não tiveram isso. E eles olham para você e falam assim, mas eu não tive isso, e olha aí, eu tô bem, eu tô vivo, comigo funcionou, tá tudo certo. E com a gente também funcionou certas coisas, né? Então, o que é que a gente precisa pensar? Que tudo isso é muito válido, desde que vocês sensibilizem o público para isso. Aí eu acho que toca o barco, porque vai ser bom. E também o lado positivo disso é que, assim, fica um registro, né? O registro é muito importante. Se o pai fez ou não fez, ok, a escola fez a parte dela, né? Isso também é legal a gente pensar. E não só fez, como registrou as sugestões e opiniões. Então, isso é de extrema relevância. Mas cabe vocês acordarem isso com a equipe para ver até que ponto vai ser satisfatório ou vai ser uma coisa a mais para fazer e não vão ter resultado nenhum, tá? Mas, como eu disse, tudo é um risco, a vida é feita de riscos, vale a pena tentar. Eu sou dessa opinião, vale a pena tentar sempre, né? Tá bom? E em relação a isso também, gente, quando a Janete falou ali dessa questão de a gente trabalhar os pais, gente, isso é uma dificuldade que vocês têm aí? Como que é essa realidade de vocês? Os pais vêm para a escola quando vocês chamam, os pais não vêm? Quem que quer fazer algum comentário sobre isso? Quando vocês chamam, eles vêm prontamente? Vocês têm certas dificuldades? Como que é isso aí? Todo mundo vem? Que bom, então. Fico feliz. Que vocês têm essa facilidade de abordagem com os pais, né? Mas, assim, o que eu sugiro sempre, em todos os nossos encontros, tá, gente? Se você chamou o pai e por algum motivo esse pai não veio, faça um registro de atendimento. No dia tal, foi chamada a família do aluno tal e tal, do terceiro ano, vespertino, para conversarmos sobre. E aí você elenca o que você iria falar com a família, né? Aspectos pedagógicos e comportamentais, entretanto, a família não compareceu e não justificou. Marcou de novo no próximo mês, a família não veio? Faz o registro. Lá em setembro, a família apareceu. Aí lá você vai registrar, né? Após algumas solicitações, a família compareceu no ambiente escolar para tratarmos de. Aí você nomeia tudo, conversa com a família, pede para o pai assinar, e aí você mostra para o pai, pai, nessas datas anteriores que a gente tinha agendado, o senhor não pôde vir, mas eu vou pedir para o senhor só dar uma assinadinha aqui,
para o senhor estar consciente, né, que o senhor não veio quando a gente chamou, e aí fica tudo certo. Porque se chegar daqui 4, 5 anos, lá no 7º ano, e o pai diz, nossa, mas eu nunca fui chamada na escola. Eu nem sabia disso. Ah, não, né? Vamos lá buscar a ata. Vamos lá buscar essa ata. Entende, gente? Por quê? Porque, como eu falei para vocês no início, nós somos limitados. E a gente não pode carregar o mundo nas costas. Tem coisas que é a nossa função? Sim. Tem coisas que é função da escola, função do professor, da minha profissão enquanto educador. Tem coisas que não é minha. A responsabilidade sobre essa criança, de ela estar bem, de ela não estar passando frio e fome, isso não é minha responsabilidade. Eu não posso assumir o que não é meu. Vocês me entendem, gente? Então, assim, eu preciso muitas vezes dar um limite para essa família. Né? Ai, prof, você não pode mandar foto daquilo, não, mas a criança está de atestado? Não. Pois é, então ela tem condições de estar na escola. Eu preciso que ela esteja aqui aprendendo, né? Entende? Ah, ela tem alguma solicitação terapêutica para não estar presente no ambiente escolar? Não, então ela precisa estar aqui, como todas as outras. É o direito dela vir para a escola. A gente inverte o discurso. Ao invés de a gente falar assim, é o dever dela estar aqui, a gente fala, é um direito que ela tem de estar aqui aprendendo com a gente. Nós estamos com saudades, eu preciso que ela venha. Né? Porque hoje, gente, vocês perceberam isso até entre vocês, entre familiares, sociedade. Todo mundo está muito intolerante. Ninguém mais tolera nada. Qualquer coisa é motivo para discussão, para conflito, para briga, porque eu já saio, porque eu já isso, já aquilo. Entende? Então, assim, a gente precisa ser um pouco mais humano do que técnico. E isso a pandemia trouxe prejuízo grande para a gente. A gente ficou muito técnico. Muito computador, muita tela, muito isso, muito aquilo. Eu não sei se vocês conhecem o material, mas, enfim, agora em fevereiro, foi lançado num congresso em São Paulo, o CID-11. Quando vocês recebem um diagnóstico de uma criança, enfim, é autista, é síndrome de Down, enfim, tem um CID. Os médicos colocam um CID embaixo do diagnóstico, que é o CID que remete ao transtorno ou ao diagnóstico daquela criança. Esse CID, até ano passado, ia até CID-10. Ele foi atualizado para o CID-11 com algumas comorbidades a mais, alguns transtornos a mais que estão agora pegando as nossas crianças. Para vocês terem uma ideia da gravidade que nós estamos, neste material que foi lançado em fevereiro agora, 2022, ele é super recente, né? Saiu do forno agora. Foi registrado no CID-11 um transtorno que se chama transtorno excessivo de telas. Quer dizer, a criança que não tem mais limite sobre YouTube, sobre celular, sobre videogame, que fica muito tempo na tela, ela tem um transtorno agora. Olha que bonito. Não é pra gente ficar louco? É pra gente ficar fora da casinha, às vezes, a gente sabe. Porque assim, ó, vocês pensem a mãe que chega e diz assim, eu não consigo mais tirar ele do celular. Aí eu penso, meu Deus, se a mãe não consegue, como é que eu vou fazer isso, né, gente? Dá vontade de pegar aquela mãe e afogar. Mas aí, se ela for no médico e contar isso pro neuro, pro psiquiatra, enfim, ele vai diagnosticar ela com um transtorno. E aí eu tenho que adaptar as coisas na escola porque ela tem um transtorno. Vejam se não é o fim do mundo. É, por aí nós vamos. Para vocês terem noção como a gente sofre, às vezes, por situações que fogem do nosso controle, tá? Então, eu só estou contando um pedacinho. Teve outros transtornos, outras comorbidades novas agora, né, que foram colocadas no CID-11 e que são super recentes para a gente atuar aí no mercado, né? Inclusive, nós estamos fazendo um curso aqui dessas novas comorbidades, porque são comorbidades que são novas, que estão surgindo aí, que o ser humano está desenvolvendo por conta dessa situação que eu digo para vocês assim, ó, a única palavra que me vem na cabeça é triste, né? Uma situação muito triste. Você não tem acesso à criança, porque a criança está só no celular. E aí eu fico pensando, mas a criança nasceu com o celular na mão? Não, alguém deu o celular para ela. Quem é que fez isso? O pai e a mãe, logicamente, não foi o professor. Como é que faz isso, gente? Como é que a gente ajuda esse povo? Então, é muito triste, sabe?
E se vocês perceberem hoje, eu até tenho um vídeo que eu falo sobre isso lá no canal. Inclusive, se inscrevam lá no nosso canal para vocês receberem essas informações, essas novidades aí de comorbidades, de dificuldade que está saindo no mercado, tá? O nome do canal é Vanessa Rudnick mesmo, tá? Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, que se vocês perceberem, eu não sei na cidade de vocês o quão intenso está isso, mas aqui a gente tem bastante. Se você for hoje num restaurante, loja, outros comércios, tem a área Kids, né? Área Kids. O que significa isso para nós? Ai, que alívio! Eu vou fazer minhas compras, comprar o casaco, e a criança tá lá fechadinha, né? Que eles colocam uma cerquinha de madeira, jogam uns brinquedos lá dentro, sem função pedagógica nenhuma, porque é qualquer brinquedo, né? E a criança fica lá 1h, 30 minutos, 1h30, porque daí encontrei alguém na loja, já tô conversando, já tô não sei o que, e a criança tá lá no espaço Kids. Com quem é que essa criança socializou? Que noção essa criança tem de compra? Que noção essa criança tem de comportamento social? Do quanto você pagou, do quanto... Não tem noção nenhuma. Não tem. Né? Aí, o que a gente faz nos restaurantes, né? Come antes, dá comida para a criança e soca comida. Agora vai lá no espaço Kids que agora eu vou comer. Só que a criança comeu em 10 minutos, mas eu vou ficar aqui 1h30 comendo, conversando, discutindo, trocando ideia com a minha familiagem toda. Ô, gente, o que é isso? Nós estamos isolando a criança do mundo real. Aí a gente começa assim, ó. Ai, eu não sei o que está acontecendo com aquela criança. Ela está começando a falar sozinha, eu acho que ela tem um transtorno. Ai, porque eu não sei o que está acontecendo, que ela está agressiva. Por que será? Por que será que está acontecendo tudo isso com as nossas crianças, gente? Vocês me entendem? Que a sociedade está caminhando, assim, está indo por um caminho que é assustador. E são essas pequenas coisas que eu estou falando para vocês, né? Fora que eu podia falar entre outras coisas que eu olho e às vezes eu tenho vontade de sair correndo, gritando, né? Que causam na nossa criança, impactam a nossa criança no comportamento dela lá na sociedade. Então é muito difícil hoje em dia. Aí essa mesma criança que está fechadinha naquele espaço Kids, é essa mesma criança que o pai e a mãe não tem tempo de falar com ela, essa mesma criança que está levantando a mão lá na tua sala de aula, que só quer contar para você que o cachorro morreu, que não tem nada a ver com a tua aula de matemática. Só que você tem que vencer o conteúdo, porque você já está atrasado e você tem que... Ela só quer falar, prof, sabia que meu cachorro morreu? Ela quer que você se sensibilize. Às vezes ela só quer um abraço. Às vezes ela só quer dizer para você, prof, sabia que meu pai chegou de viagem? O pai estava fora um mês. E aí o que você faz? Depois você conta. Só um pouquinho, depois a prof te dá atenção. Calma, que agora a prof não pode falar com você. A prof tem que corrigir essas provas, entregar. Eu tenho que ir lá na coordenação, pegar umas folhas. E acabou. E vem outro dia, e vem outra semana, e vem outro mês, e vem outro ano. E essa criança está crescendo neste ambiente, onde ninguém faz o movimento de escuta dela. E onde os espaços Kids estão cheios, né? Hoje nós temos espaços em shoppings que você paga 8 horas e você pode deixar a criança lá com as recreadoras e você fica circulando no shopping, não é longe. Tem um aqui em Jaraguá, que inclusive é fantástico, os brinquedos até eu quero ficar brincando lá. São lindos os brinquedos, a coisa que a gente nunca viu na nossa infância. Entendem, gente? E aí você fala assim, né? Porque eu fui levar o meu filho, eu falei assim, não, eu vou ficar aqui brincando com ele. Eu falei assim, ela disse, mas é só para criança. Eu falei, então ele não vai ficar? Porque eu quero brincar com ele, eu quero saber se ele sabe brincar, se ele sabe entender a regra, se ele sabe esperar a vez dele no brinquedo, se ele sabe conversar com a outra criança, sobre o que ele vai conversar, se ele se aproxima de uma criança, se ele inicia uma conversa, se ele tem contato visual, qual é o tom de fala que ele se expressa, eu quero saber disso. Então ele não vai ficar. Então ele vai ter que ir comigo. Não, então a senhora pode ficar. Então tá, ficamos uns 30 minutos ali, circulamos por tudo, brincamos em tudo, interagimos com tudo. Agora vamos com a mãe, entendeu? Porque é meu filho e eu não vou deixar no espaço que eu não conheço. A responsabilidade é minha. Então é uma coisa que tem me assustado. Mas assim, nós aqui temos esse olhar, gente. Mas a sociedade está amando. A sociedade está amando tudo isso. Entende? Porque cada vez mais nós estamos estranhos dentro da mesma casa.
Nós somos estranhos dentro da mesma casa. Nós somos estranhos dentro da mesma sala de aula. Isso não é inclusão, gente. Isso não é incluir. Incluir é fazer parte. O termo inclusão vem de fazer parte. Se eu não faço parte daquilo que eu estou vivendo, eu não estou incluso. Portanto, se a tua metodologia, se a tua didática, se a tua forma de fazer abordagem em sala de aula não está atingindo a necessidade daquele aluno, eu sinto te informar, mas você não está incluindo nada. E aí nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber o que é que eu tenho que fazer para mudar. E se eu não sei o que fazer, gente, não tem problema nenhum. Vamos pedir ajuda. Agora, eu não saber o que fazer e eu não pedir ajuda e continuar nessa mesma linha de raciocínio, vejam, se eu fizer a mesma coisa todos os dias, eu vou ter o mesmo resultado. Ah, mas eu tenho esse planejamento aqui, ó, mas eu, na verdade, em 2013, eu fazia essa mesma atividade aqui, ó. Eu só vou adaptar um pouquinho aqui, vai essa mesa porque eu tô sem tempo. Vai ser essa mesa. Só que os alunos não são os mesmos de 2013, as famílias não são as mesmas de 2013. O aluno não é o mesmo da semana passada, né, gente? Graças a Deus, porque nós estamos em processo de desenvolvimento. Por isso que eu falo, dá para usar os métodos tradicionais? Claro que dá. Professora Jovita, sua querida, já ganhou 10. Então, ela me mandou um recadinho aqui, fofa. Olha só, dá para fazer? Claro que dá. Dá para usar o tradicional, aquilo que eu já aprendi, que deu muito certo, mas eu preciso adaptar, eu preciso atualizar. Né? Como eu estava falando para vocês da alfabetização, gente. Né? Eu entro nas salas de aula porque eu tenho muito parceria com a escola, que graças a Deus, todo e qualquer aluno que chega aqui na clínica para uma de nós aqui das profissionais, primeira coisa que eu falo, Silvana, pega o telefone, liga para a escola e diz, ó, fulano de tal começou a integração, fulano de tal começou a avaliação, fulano de tal começou a intervenção, fulano de tal começou a terapia, avise a escola tem que saber com que profissional a criança tal, por que ele veio para aqui, a escola tem que saber. Às vezes passa o ano inteiro, lá em novembro a gente conversa com a mãe na escola, a mãe diz assim, ele faz terapia há 2 anos, mas por quê? Ah, porque um amiguinho bateu nele ano passado, mas meu Deus, a escola tem que saber disso. Como é que eu vou incluir uma criança se eu não tenho informação dela? Se eu não sei quem ela é, eu não sei se ela está comendo bem, eu não sei se ela tem o que vestir, eu não sei a rotina dela com os pais, eu não sei quem é essa criança, como é que eu vou fazer inclusão, gente? Não tem como. Não existe. Falava eu lá em Vidal Ramos semana passada, eu falei para eles, gente, nós precisamos, seria importante que lá no momento da matrícula da criança, que é a secretária acho que faz, não sei como é que é feito, hoje em dia é tudo feito online, né? Até isso agora já modernizou, acho tudo chique isso, porque eu me perco, essa tecnologia para mim é uma coisa difícil, mas enfim, né? Então é tudo feito online, mas tinha que ter uma primeira conversa com essa família, onde fosse feita uma pré-anamnese. Uma pré-anamnese, inclusive eu fiz um modelo para a Vidal Ramos, ficou muito legal. Se vocês quiserem, até mando para vocês darem uma olhadinha. Uma pré-anamnese para eu conhecer um pouquinho da minha criança. Entende? Inclusive lá, a gente adaptou essa pré-anamnese para mandar para casa. Para a professora não precisar atender um por um. Daí os casos mais específicos que voltarem preenchidos com alguma coisa mais, né, difícil, por exemplo, aí a gente vai chamar os pais. Mas isso tudo com orientação. Vai estar sendo muito rico esse momento. Tem professora do 5º ano que diz assim, meu Deus, eu não sabia que essa criança tinha feito cirurgia com 6 meses. Eu não sabia que ela tinha tido um tumor. Eu não sabia que ela perdeu 3 irmãos. Gente, eu não sabia que a mãe dele estava com câncer. Vocês me entendem, gente? Aí a criança vem para a sala de aula chorando, com medo, assustada, mas ela não fala ainda, porque ela é pequena, está lá na educação infantil. E aí a professora não sabe o que fazer. Aí manda para o médico para dar remédio, manda para o médico para receber diagnóstico. E às vezes é um outro contexto, meu povo. Então, isso tem me assustado muito também. Só que assim, não é culpa nossa, não é culpa da educação, a gente não sabe, a gente está refém de um mundo virtual, que é o excesso de tela. Daqui a pouco todos nós estamos incluídas nesse transtorno aí. Entende? Então, nós temos que tomar esse cuidado, gente. E não é por nós só, é por eles. Esse teu aluno que está na sua sala de aula hoje, gente,
daqui a algum tempo vai estar lá na sociedade e você é responsável por ele, sim. Você é responsável. Você escolheu ser professor. E se você está aí obrigado, mude. Não fique, mude. Faça por amor. Faça porque você ama. Faça porque a educação te dá brilho no olhar. Faça porque na tua veia corre sangue de educação. Não faça por obrigação. Não faça. Porque as crianças, muitas delas hoje vão para a escola por obrigação. E é triste demais. Você ouvir de uma criança, o que você teve na escola? Ah, é um saco, eu tive que ir, porque minha mãe manda, né? Eles falam, gente, na cara dura para mim aqui, sabe? Criança é espontânea, eles falam mesmo, sabe? E assim, eu ouvi ontem de uma criança, eu falei assim, aí, Douglas, como é que foi na escola hoje? Tava tudo certo? Trocou a professora? Como é que foi? Daí ele olhou para mim e falou assim, eu já tô com saudades da professora antiga. Eu disse, mas que bom. Saudades não é um sentimento ruim. Vamos trabalhar a tua saudade. Mas por que é que você está com saudades da professora antiga? Porque ela dava boa tarde. Essa prof entrou e não disse nem boa tarde para nós, a gente ficou bem assustado. É uma coisa mínima, gente, é quase que nada na vida da gente. O que é um boa tarde? Um boa tarde é tudo para aquela criança que não recebe um olhar o dia inteiro. Para aquela criança que não tem um olhar do pai e da mãe. Um boa tarde, crianças, como é que vocês estão? É tudo que essa criança precisa ouvir. Veja, para outros pode ter passado despercebido um boa tarde, mas para ele não. E ele é muito inteligente, ele é muito perceptível, só que ele é hiperativo, né? Ele não para. E só que ele é do tipo hiperativo que se você perguntar para ele o que eu acabei de falar, ele vai explicar e vai te dar aula, e se duvidar ele vai ensinar um amigo ainda. Mas ele vai te aterrorizar. Só que um boa tarde para ele faz diferença. Por quê? Porque a mãe e o pai dele não ficam com ele o dia todo. Então é isso que eu falo, sabe, gente? Um brilho no olhar, um sorriso no rosto não custa dinheiro. Não custa nada, né? E nós precisamos entender que essas crianças estão numa carência afetiva do tamanho do mundo. Nós estamos carentes, né? Vamos combinar, a gente também tá, a gente é carente. Às vezes a gente é carente de pai, de mãe, de irmãos, né? De filho, de amigos profissionais, porque o ser humano está muito individualizado. Nós estamos num universo onde é um por si, Deus por todos, e assim, vou falar uma coisa feia agora, tá? Mas a Janete nem tá ouvindo lá. A gente às vezes tem que tacar o foda-se para algumas coisas, né? Inclusive tem um livro que fala sobre isso, se vocês não leram, vão ler. A Incrível Arte de Dizer Foda-se. Porque tem coisa que você tem que devolver para o universo que não é teu, que você não precisa sofrer com isso. Só que a criança não sabe fazer isso. A criança absorve, porque ela é muito esponja. Vou dar um exemplo para vocês. Chego eu numa escola, tocou o sinal lá, parece aquele sino da fábrica, sabe, de antigamente? Toca aquela sineta, todo mundo, aquele vucu-vucu, corre para a fila. Olho eu para as filas das crianças. Tem uma turma lá no início do pilar, lá da fila da escola, que as crianças estão lá, saracoteando, não sei o que, e a prof tá lá, e crianças, e não sei o que, vem abraçar a prof, beija a prof. Tem a outra fila que tá assim, ó. E a professora lá na frente. Olha para frente, braço no ombro do outro, toma distância, fica quieto, olha. Tá. Aí tem a outra fila que os alunos estão lá assim, ó, porque a professora tá assim. Eles são reflexo da gente. Eles são reflexo da gente. Aí pensa só, gente, como é que a gente vai para uma sala de aula dopada de medicação, depressiva até na alma, e quer que os alunos estejam felizes, lindos para aprender. Eles são nossos reflexos. Os filhos são nossos reflexos. Vocês, cada uma e cada um de vocês que está aqui, são reflexos da cultura que vocês tiveram na família de vocês. E muitos de nós carregamos dores, carregamos traumas, carregamos frustrações que não foram curadas. E tudo bem, mas vamos correr atrás disso, gente. Vamos correr atrás disso, é importante. A gente se perceber para poder se incluir. Por isso que eu falo, gente, vocês percebem que a inclusão é muito mais complexa do que a gente acha que é? Não é só adaptar uma prova e tá tudo incluso. Não. Eu, professora, preciso estar inclusa lá dentro. Mas o que eu preciso fazer?
se eu muitas vezes não sei para onde vou? E se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. Agora, se eu sei onde eu vou, com que objetivo que eu vou, o que eu vou fazer lá, opa, aí o negócio muda completamente de figura. Isso é muito importante a gente ter claro. E aí eu volto à pergunta que eu fiz para vocês anteriormente. Vocês estão inclusas no processo? O processo não é meu, não é de vocês. O meu processo não foi fácil, mas procurei ao máximo me incluir. Para isso a gente faz terapia, né? Terapia é tudo de bom nessa vida, vocês sabem disso, né? Terapia é vida, gente. Não vão para terapia só quando vocês têm problema. Vão para terapia para se autoconhecer. A resposta não vai estar no terapeuta, vai estar em vocês, mas ele vai dar caminhos para você chegar a isso, gente. Tá? E é muito importante vocês perceberem isso, porque cada um tem que viver o seu processo e não o processo do outro. E é importante que a gente viva isso. Quantos traumas vocês carregam dentro de vocês? Quantas ausências na infância? Agora vocês pensem numa turma de 30 alunos. O que você tem lá para resolver tudo, gente? Ah, mas isso não é problema meu. Eu faço meu planejamento, dou minha aula e vou embora. Ah, é isso mesmo? É isso mesmo que você faz lá? Então, vamos começar a falar um pouco mais de estar incluídos num processo que é mais complexo, que não é tão simples, que primeiro é o nosso, que o nosso também não é fácil, não. E repito para vocês, nessa importância de a gente entender quem somos, aonde estamos e para onde queremos ir, é isso que faz toda a diferença. Eu sei onde eu tô, mas onde eu tô não me conforta. Eu ainda quero ir mais para frente. Só que ir mais para frente, eu preciso buscar alternativas, criar estratégias, que muitas vezes depende do outro, sim, porque nós não nascemos para viver em caverna, isolados, né? A psicologia sistêmica relacional fala isso para nós. Então, nós precisamos do outro. E aí entra de novo o teu aluno precisa de você. Ele precisa de você. Você é uma figura ilustre para ele. Ah, mas o professor não está sendo mais respeitado. Antigamente era diferente. O professor botava para na sala de aula, todo mundo sentava e ficava quieto e só. Era bom isso, gente? Sim, era muito bom. Porque o respeito não pode perder. A gente não pode perder. Aquele respeito que se tinha antigamente na sala de aula, realmente, por algum motivo, se perdeu. E isso é muito triste. E foi dado muita lei, né? Que hoje acolhe. A criança pode tudo, o adolescente pode tudo, o professor não pode nada. Então, nós acabamos ficando refém desse aluno. Isso não é nada bom. Porque a sala de aula é nossa. É nós que fazemos acontecer lá. Eu tenho autoridade na minha sala de aula, só que é uma autoridade usada com ternura, com carinho, com afeto. Não um autoritarismo exacerbado, onde eu não me importo com ninguém, onde eu não sei, não quero saber quem são, o importante é que aprendam a ler e escrever. Essa é a minha função aqui dentro. E aí entra a empatia, aí entra a resiliência. Será que essa aluna esse aluno, essa aluna que está ali na minha frente, será que ele está bem, gente? Contem para mim como é que uma criança que não tem comida em casa, que não come, ela vai querer aprender tabuada com você? Ela vem para a escola para comer. Ela não vê a hora de chegar o lanche, meu povo. Por quê? Porque eu preciso nutrir as minhas funções, primeiro com alimento físico. É aquele velho ditado que as nossas avós diziam, né? Saco vazio não para em pé. E não para mesmo. Por exemplo, eu agora, daqui a pouco, já estou com fome. Né? Porque eu sou comilona. Então, isso mesmo, Niraci. Principalmente ser humano diante das situações. Ela colocou um comentário muito válido ali. Entende? Como é que a criança que foi abusada, que sofreu retaliações físicas, vai vir super feliz para a tua sala de aula e dizer, prof, a gente vai saber o que é um verbo hoje? Ela não quer saber isso. Ela quer que alguém salve ela daquela situação. E talvez você é a pessoa que vai incluir ela.
Você é a pessoa que vai ver isso nela. Você já trabalharam no desenho? Você já trabalharam nas emoções na sala de aula? É por isso que eu falo para vocês, um relatório de que a criança é linda, não precisa ter. Todos nós somos lindos na nossa dimensão humana e com as nossas diferenças. Eu não quero saber isso. Eu quero saber como é que essa criança está na tua sala de aula. Eu quero saber o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela não sabe, por que ela não sabe. Se é uma questão neurobiológica, se é uma questão genética, se ela está passando por alguma coisa, é isso que eu quero saber. Isso é importante para a família. Só que antes de ser importante para a família, tem que estar claro para você que está todos os dias, 4 horas por dia com essa criança, ou até mais, né? Que tem criança que vem no integral. Ela mora na escola daqui a pouco. Se deixar, tem que dar banho, tem que vestir, só entregar para a mãe prontinho no final do dia, né? Porque tem mãe que quer isso da gente. Tem que cuidar. Não façam isso não, tá? Dê limite para essa mãe. Que se deixar, tem mãe que mora na escola. Não pode também. Eu acho uma coisa muito engraçada. Vocês já perceberam que mãe da educação infantil, eu acho um sarro, porque eu também já fui da educação infantil, tá? E a gente perguntava assim para a prof, como é que foi hoje? E a prof olha para a mãe e diz assim, foi tudo bem. Mas o que é tudo bem? Ah, tá lá na agenda. Ele comeu bem, foi ao banheiro, tudo certo. Gente, tudo bem é muito amplo para mãe da educação infantil. Vocês, quem já foi mãe de educação infantil, prof da educação infantil, sabe muito bem disso. Ah, foi tudo bem. Por que tudo bem não é suficiente? Porque se eu perguntar para vocês hoje, pessoal, tudo bem aí? Vocês vão dizer sim, mas tem gente que está arrebentado por dentro. Tem gente que está machucado, que está com as feridas sangrando, que não está bem, mas eu estou num curso aqui, eu tenho que dizer para essa louca que eu estou bem. Não tem que me dizer que está bem. Se você não está bem, é um direito seu de me dizer, eu não estou muito bem hoje. Ótimo, você sinalizou alguma coisa, eu já vou tomar alguns cuidados com você. Assim como tem aquela coleguinha de trabalho, né, gente? Vocês não devem ter aí, tirando nós aqui, enfim. Tirando nós, o resto do mundo tem, né? Você pergunta assim para ela, ô amiga, e aí, tudo bem? Ah, não. Tô com uma dor na minha cabeça, ó, a chamada vai encerrar de novo, mas aí vamos estar no horário, então fiquem tranquilos. Ah, tô com uma dor na minha cabeça, não tô bem, não. Daí na terça você pergunta, e aí, amiga, tudo bem? Ah, não dormi bem essa noite com uma dor na minha perna, porque nunca tá bem. Na quarta você já pensa, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? Acho que eu vou perguntar, né? Melhorou da dor na perna? Menina do céu, não dormi nada essa noite. Tô com uma dor no meu estômago. Ou seja, a pessoa não quer tá bem. Que ela procura dor. Hipocondríaca, já vai se tratar. Só que ela não tá bem, aí você pensa a criança com essa professora, prof, você não sabe. Aham, prof, não tá boa, prof, tá com uma dor na perna. Aham. O que a criança vai falar em casa? Ô, mãe, sabia que a professora tá com dor na perna, coitada. Aí outro dia, mãe, sabia que a professora tá com dor no estômago? Mãe, sabia que a professora passou mal? Mãe, sabia que... Meu Deus, quando é que essa pessoa tá bem, gente? Ela não tá se encontrando. O problema não está na escola, não está no colega de trabalho, não está no planejamento, não está na direção, na coordenação, está nela. Vai buscar ajuda, criatura. Né? Porque os outros não têm obrigação de ficar escutando esse muro de lamentações, muito menos os teus alunos. Os alunos, eles têm sede de alimento intelectual. E se você não usar essa faixa etária deles agora, sinto em informar-lhes, mas lá no ensino médio isso vai ser tarde. É agora. Educação infantil, séries iniciais, se você não conquistar o teu aluno, depois vai ser bem difícil para os professores das séries finais. Vai ser bem difícil. E pode ser que daí seja aquele aluno que se arraste na escola a vida inteira, né? Que vai se arrastar. Um ano passa por conselho, outro ano os professores dão uma ajudinha, outro ano reprova, ano que vem passa por conselho de novo, e a vida escolar vira aquela coisa linda, né? Por quê? Porque ninguém incluiu essa pessoa no processo. Ninguém olhou para ele. E eu vou usar uma frase que eu gosto bastante, antes da gente dar um tempinho aqui para vocês tirarem as dúvidas ou fazerem algum comentário, tá? Eu gosto muito da abordagem da mediação de Forstein, tá? Eu estudei Forstein, eu fiz o programa de enriquecimento instrumental 1, 2 e 3 do PEI. Quem nunca fez não sabe o que é, se tiver interesse, tem já. Parece que abriu uma turma que vai começar dia 11 de junho agora e é online, tá? É muito interessante, porque o Forstein fala
que é muito importante a gente mediar o conhecimento. Nós somos mediadores. A criança precisa ser mediada. Não dê respostas prontas para a tua criança. Medie a pergunta dela, faça a mediação. Você não pode ser aquele professor que deu atividade, vai sentar na tua mesa enquanto as crianças fazem atividade, eu vou corrigir as provas. Não. No momento que você está em sala de aula, esteja na sala de aula. Circule entre as carteiras, bata no ombro da criança. Está tudo bem aí? Você está conseguindo fazer? Você precisa de um apoio? Você, o outro fulano, você conseguiu fazer? Você entendeu o que a prof solicitou? Quer que eu leia de novo? Leia você para mim agora. Deixa eu ver se você entendeu. Explica para mim que... E vai circulando, vai mediando o conhecimento. A prova você vai corrigir depois. Domingo, depois da missa, você dá um jeito. Mas em sala de aula, se você quer viver inclusão, você vai mediar conhecimento. Não é um toma lá da cá, você faz isso, eu faço aquilo. Eu finjo que dou aula, você finge que aprende, e no final tá tudo certo, porque ninguém vai reprovar. Não é isso, gente. Inclusão não é nada disso. E quantas fazem isso? Entende? E aí aqueles que terminam antes, ficam lá atrás, já estão virando a sala, estão quebrando tudo, estão fazendo isso aqui, e a professora está ali terminando de corrigir as provas, aí que final de sexta-feira a professora está podre, acabada, está podre, que chega a feder. O que ela fala para a direção? Não aguento mais aqueles alunos. Claro, você não está lá com eles. Não vai aguentar mesmo, porque é você aqui e eles lá. Não tem mediação, não tem parceria, não tem movimento de escuta, não tem troca, não tem informação, não tem contato. Vai reclamar. Aí o que a gente fala para os pais? Vão para o médico, vão para o neuro, vão para a psicopedagoga, que está com dificuldade, que está com isso, que está com aquilo, que está com não sei o que, às vezes a criança não tem nada, ela quer só que você seja você para ela. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Olhem para a criança, falem com ela. É aí que vai começar o processo de inclusão. E é isso, amores. Passou rápido, né? Não sei se falei demais ou falei de menos. Se eu falei bobagem, vocês podem me falar também, mas esse curso já é um curso que já está na ponta da língua, porque a gente já dá para várias instituições, né? Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer me dizer que não está bem? Também pode falar, eu não me assusto com isso. Eu esqueci de falar para vocês também, que eu também sou psicóloga, tá? E a minha área é muito de orientação familiar e infantil, e eu também faço doutorado na USP em neurociência, em São Paulo, então eu estudo muito a relação do cérebro humano, eu estudo o cérebro, o funcionamento do cérebro. Então, se vocês têm alguma dificuldade com isso, vocês podem me perguntar, o que eu puder fazer para ajudar, a gente vai fazer também. Tá bom, amores? E a gente vai ter que abrir as nossas câmeras agora, quem tá de pijama, quem tá de touca, quem tá com chimarrão, quem tá com café, não tem problema. Vamos abrir as nossas câmeras só para fazer uma foto, pode ser, Janete? Você tira essa foto nossa aí, você tem como fazer isso? Porque se eu tirar foto, eu não vou conseguir ficar bonita. Então, como é que eu vou segurar o celular e tirar Faça um print foto? da tela. Como que faz isso, meu povo? Eu vou fazer aqui daí. Ah, gente, essa coisa tecnológica não é comigo, não. A Ney... Ai, gente, eu sou atrapalhada, eu vou fazer um curso disso. Olha o povo que tá lá com a Eliane, que chique, menina! Essas lindas, onde é que vocês estão? Eu vou ter que fazer vários prints, porque eu não sei printar todo mundo junto, mas eu vou mudando. Ainda bem, aqui, vou fazer não sou só eu. Vamos fazer... alguém que tá ali, não sei quem que é. Lúcia! Abre essa câmera, Lúcia. Ó, a Raquel fazendo pose lá. A Raquel tá na cozinha, toda chique. Tá pronto o almoço, Raquel? Nós já chegamos aí. Ó, a câmera do povo lá tá virada. Ana! Peraí. Vira o troço, Ana. Vira pra cá. Isso, galera. Ó, lá tem uma galera lá, gente. Que lindo que eles são. Que fofos. Como é que faz? Pose de Mona Lisa. Fica fazendo pose aí que eu tô salvando o que dá aqui. Essa parte a gente esqueceu de pedir como é que era. Que linda! A Pai com a câmera virada. Onde que tá a Pai? Que eu não tô vendo nada, não. Mas enfim.
Deixa eu só mudar um pouco as câmeras, que aparece aqui para mim bastante gente. Tá. Vai aparecer alguns, tá, gente? Eu não sei botar todo mundo aqui junto. Sorrindo. Tá bom. Pode falar, né? Pode falar. Não, só eu falo na foto. Deixa eu só salvar aqui. Não vou conseguir fazer com todo mundo. Se vocês têm ali, querem bater com o celular, vocês se aparecendo na tela ali para garantir. Quem não está aparecendo, aparecendo para mim a Lúcia, a Karine, a Janete, a Hilário ali e a Prof. Eu não sei mexer para aparecer todo mundo. Eu também não sei, mas na próxima eu vou saber, porque eu vou procurar um tutorial de como também faz vou, mas a gente pediu para ele vir ensinar a gravar e a gente não pediu para ensinar a bater foto com todo mundo. Tá, mas na próxima a gente tira, daí não tem problema. Isso, no próximo a gente faz. Tá bom. Não está aparecendo sem andorinha aí? Quando vocês falaram, apareceu. Peraí. Menina, tá todo então, mundo vocês aqui, falam, ó. eu faço aqui. Vai cair a ligação e eu não consegui fazer as fotos. Estou fazendo aqui o que dá. Mas eu fiz algumas aqui também, vou te mandar. Fez? Tava... Na tia aparece todo mundo? Eu vou correr aí na tua sala fazer o print aí, se está aparecendo para ti. Para ti aparece todo mundo aí? Aí a outra coloca o celular na cara da outra lá, coitada. Olha, bendito o fruto entre as mulheres. Pedro, tudo bem? Dá um jeito nessa mulherada aí. Tá bom. Eu fiz alguns, vou mandar lá no grupo. Então, era isso. Ótimo. Gente, obrigada por hoje. Obrigada por tudo, tá? E a gente se vê. Agora tá esquecido.